Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas que irão assistir nossa conversa aqui. Meu nome é Nayara Ferreira, eu sou uma das mestrandas do mestrado profissional em Educação Física do núcleo da UPE, onde eu e mais dois colegas viemos conversar e realizar a atividade proposta pela disciplina Problemáticas da Educação Física, da semana 6, onde nos foi pedido para analisar as respostas, o diálogo dos estudantes junto com o professor a respeito da temática gênero, sobretudo gênero na educação física escolar. Agora eu vou passar a palavra para a colega Rosa Monique, onde a mesma vai se apresentar e dar continuidade ao debate. Olá, eu sou Rosa Monique, também aluna do ProF. E, no meu caso, já conhecia o vídeo, já tinha experiência de trabalhar com os meus estudantes, porém só tinha experiência de ter trabalhado no ensino médio. Embora seja professora do ensino fundamental, eu nunca imaginei que os meus alunos do fundamental teriam maturidade para compreender a ideia do vídeo. E essa atividade me proporcionou isso, né? Ver essa experiência sendo aplicada no ensino fundamental também. Então, está sendo, né, uma atividade muito produtiva, é um vídeo que traz muita reflexão, abre os nossos olhares. E eu vou passar a bola agora para o professor Rosimar, pois ele também vai falar da sua experiência. Ele foi o estudante que fez a aplicação da intervenção na sua escola e trouxe essa vivência da escola dele para que a gente pudesse discutir aqui na nossa roda de conversa. O microfone, Rosimar. Olá, todo mundo. Meu nome é Rosimar. Como as colegas citaram, sou também do programa do mestrado profissional em Educação Física em rede nacional. Com relação ao vídeo, eu não tive contato com o vídeo, estou tendo agora, né? Tive agora com essa intervenção e achei muito interessante. Eu já trabalho essa temática junto com os meus alunos do ensino fundamental, anos finais. Trabalhei ano passado de outra forma, usando outros instrumentos, e vou trazer agora a intervenção que eu realizei em 4 turmas, do 8º e 9º ano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Martinho, aqui em João Pessoa. Então, a aula foi no formato remoto, com utilização do WhatsApp, né, e a plataforma Google. Da plataforma Google, eu utilizei o Google Forms, né, e teve uma duração de 1 hora. Eu compreendo que foi um tempo muito irrisório para a temática, né, mas eu tentei, a partir desses instrumentos e da minha intervenção, de tentar ampliar o debate, né. De início, eu não falei da temática que eu ia abordar e enviei para eles um formulário do Google com o título Quem Sou Eu? Nesse formulário continha os títulos e as conquistas de Marta, e os títulos e as conquistas de Neymar. E tinha as opções que eles tinham que escolher quais seriam as conquistas de cada um jogador. E diante no documento tem o resultado da pesquisa, e eu deixei por mais ou menos 20 minutos, 20 a 30 minutos para ele escolher, para depois eu intervir. Esse já é o resultado final, mas dentro desse tempo limite que eu dei a eles, o espaço entre a escolha de Neymar e a escolha de Marta, em relação aos títulos, teve uma diferença bem grande, né? Então, a maioria escolheram os melhores títulos e como melhor do mundo 4 vezes e bola de ouro tal,
para Neymar, que na verdade não foram os títulos deles, né? Foi o título de Marta, foram os títulos e as conquistas de Marta. Mas depois desses 20 a 30 minutos, eu enviei outro formulário. Esse formulário contendo um vídeo, né? O vídeo que foi proposta para atividade na disciplina, Problemática da Educação Física. Enviei o vídeo e numerei 3 perguntas, no qual eles teriam que escolher 2 para responder. A primeira pergunta é: explique o que você compreendeu do vídeo. A segunda pergunta: por que você acha que os movimentos dos esportes citados nos vídeos foram associados somente aos atletas masculinos? E a terceira pergunta: você teve a mesma opinião das pessoas do vídeo quando associaram a imagem dos movimentos do esporte aos atletas masculinos? Explique por quê. Bem, diante dessas perguntas, numerei os estudantes de com numeração de 1, acredito até 20 a 22, e fui trazendo algumas falas deles com relação à pergunta. Da primeira pergunta, eu posso frisar que esse aluno 1 que colocou que todos eles citaram nomes de homens que praticavam esportes, mas nenhum deles citaram nomes femininos, e todas as pessoas que apareceram no holograma eram mulheres que praticavam esportes. Eu queria fazer logo a associação, né, com o vídeo original, porque no vídeo original também acontece a mesma coisa. Ninguém citou mulher. Então a gente percebe que é realmente algo, né, que está é, enraizado na sociedade, mas que, de certa forma, nos chama a atenção para o que move, né, as pessoas a terem se enraizado dessa forma. Então, não importa crianças, adultos, né, a gente vê adolescentes, pessoas que são fanáticos por esportes, como era o caso do vídeo, e também tem essa mesma percepção, né, esse mesmo esquecimento em relação à mulher. E aí, você lendo as respostas de 1 a 20, dos 20 estudantes, a gente tem a mesma percepção, chega no mesmo consenso, de que ninguém cita a mulher, né? Esse é o foco da pergunta, né? Citar ou não citar a mulher. Então, né, todos fazem essa reflexão. O que você analisou do vídeo é ninguém citou a mulher. A compreensão, eu quis colocar essa primeira pergunta para saber deles, assim, que tipo de compreensão, né, entendimento ele teve do vídeo, para poder depois a gente dialogar o porquê disso. Foi a minha intenção de ter colocado essa primeira pergunta. O interessante é que se a gente também for parar para pensar, por mais que a gente saiba desse debate, a gente saiba que esporte, prática corporal não é só de homem ou de mulher, não é específico para um gênero ou outro. Mas por mais que a gente saiba disso, talvez se a gente tivesse no lugar dessas pessoas participando desse experimento, talvez a gente reproduzisse isso. Por mais que a gente saiba de tanto que está enraizado, tudo isso que a gente vem absorvendo desde que a gente nasceu até hoje, o que a cultura exerce, o que o social exerce sobre a gente, né? É muito forte. E para deixar de existir isso é muito difícil a gente quebrar essas coisas. Vamos à segunda pergunta, né? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta teve: por que você acha que os movimentos dos esportes citados nos vídeos foram associados somente aos atletas masculinos? Aí teve várias respostas que eu acho que, diante desse compilado que eu fiz, eu acho que daria até um artigo. Eu posso destacar por causa que é mais normal, o normal que o estudante 6 falou, né? Que sempre é comum pensar em homem primeiro por causa da fama de alguns atletas. Talvez seja não só por causa da fama, mas talvez por conta
da nossa cultura, eu acho que patriarcada, né? Um pouco masculina, de pensar que o esporte somente é de quem é mais forte, do rendimento, de quem consegue chegar lá, sabe? Eu acho que é um pouco disso que a estudante quis subentendeu, né? Ela coloca como fama, né? Mas aí tem as questões da nossa cultura, eu acho que aí tá também enraizado, né? Isso. Tá enraizado. E aí, levando para o que o texto base dessa semana diz, ele fala que desde sempre os meninos são incentivados a correr, a saltar, a pular, jogar bola, a fazer diversas coisas enquanto crianças, jovens, enfim. Enquanto as meninas são sempre orientadas a brincadeiras, a jogos, a atividades mais passivas. Então, a brincar de boneca, brincar com brinquedos que são utensílios domésticos. E aí, quando a gente leva para a escola, quando esse estudante chega na escola, o que acontece? Acontece o protagonismo dos meninos, principalmente quando a gente fala sobre esportes. Por quê? Porque eles sempre vêm sendo incentivados a isso. E as meninas não, as meninas são incentivadas a serem mais retraídas, a atividades mais tranquilas, porque jogar bola não é coisa de menina, porque menina tem que ficar mais quieta, mais comportada, coisa que com o menino não tem. Então acaba gerando uma insegurança, uma falta de interesse da estudante, porque desde sempre ela vem sendo podada a isso, né? Então, quando chega na escola, fica mais complicado dela deixar de ser mais retraída, Como se fossem os sobretudo em papéis alguns temas. definidos já, né? Que isso aí é enraizado. Eu, particularmente, quando vejo essa pergunta, né, por que você acha, né, que o movimento foram associados somente aos homens? Essa questão do esporte associada somente ao masculino. Então, fazendo uma análise mais profunda, tudo que os estudantes citam, porque a maioria é homem mais conhecido, porque é mais violento, né? Porque quando vimos a imagem só pensamos nos homens. Então, quando a gente fala de enraizar, né? Quando a gente fala dessa subrepresentação a qual a mulher foi exposta, a gente fala eu particularmente remeto a duas coisas. Primeiro, a baixa cobertura da mídia em relação ao esporte feminino, né? Os veículos de comunicação têm trazido pouco essa representatividade feminina no esporte. Isso é fato. Nós pensamos que aumentou um pouco quando chega em certos períodos olímpicos, aparece de forma mais equânime, porque tem o horário de cada jogo, então mostra, na verdade, nas Olimpíadas acaba mostrando um pouco de tudo. Mas, no geral, o esporte feminino ele não tem o horário do jogo do domingo à tarde, né? Não tem essa representatividade. Então, a gente atribui primeiro a isso, né, essa questão da baixa cobertura, e quando esse esporte feminino aparece, cito como exemplo as meninas do vôlei, né, que tem incentivado tantas mulheres ao redor do mundo, quando acontece de ter essa representatividade, de ter a oportunidade de mostrar, há um desvio do foco da performance feminina para a questão estética, para a questão mais em relação ao corpo da mulher. Né? Às vezes vão fazer reportagens com as mulheres, em vez de falar da performance delas, do quão importante foi da garra feminina, fala da vaidade das meninas do vôlei. Teve uma reportagem uma vez, por exemplo, de uma tenista, Maria Sharapova, que ela venceu o jogo, foi um jogo de muita garra, e a reportagem que trouxeram era quase perfeita. Maria Sharapova supera a chuva, mas não a celulite, né? Então, assim, ela venceu no jogo, mas ela perdeu para outra mulher na questão corporal. Então, são esses detalhes, são essas pequenas coisas que a gente não percebe, que quando a gente fala que está enraizado,
Não é porque ninguém está colocando na nossa mente no dia a dia, prefiro os homens dito de forma direta, não. É de forma indireta, nessas pequenas coisas, que vai alimentando isso na nossa mente, né, no nosso cotidiano. E aí gera o que a gente chama de subrepresentação, né, entre aspas, do esporte feminino. E aí, falando sobre a mídia, eu acabei de pesquisar aqui, a Copa do Mundo Feminina, a primeira edição foi em 1991, que ainda é recente, e veio ser televisionada agora. É bem recente, diferente da masculina. A masculina, a gente vive aquilo. Todo dia é jogo, toda hora, independente do país que está jogando. A feminina não, a feminina veio acontecer agora, recente, e o espaço na televisão era pouquíssimo. A gente vê muita mulher nas Olimpíadas porque é mais amplo, né? A gente vê vários esportes, independente se é homem ou mulher, a gente assiste, mas depois que passa, a gente também não vê. A gente só vê o futebol e os homens. Quando a gente vai ver alguma coisa falando sobre Marta, porque ela ganhou alguma coisa. Dá aquele destaque, a Marta brasileira ganhou tal, massa. E, Depois, para além disso, tem os salários diferentes, os patrocinadores diferentes, a né? A gente premiação é vê totalmente lançamento, diferente também, né? isso, lançamentos de chuteiras, de camisas diferentes, de produtos diferentes masculinos o tempo inteiro, no futebol nacional e na questão estadual também acontece o tempo inteiro. E a mulher não. Ela vai ter um pouco de representatividade ali quando o vôlei aparece no Mundial, quando o futebol aparece ali no Nacional, né? Perpassa um pouco ali por Marta e Sol, e para por aí, né? Vamos para a questão 3, que nos abre ainda mais, né? Possibilidades de continuarmos falando sobre essa temática. Interessante esse aluno 17 relatar que os esportes foram criados por homens, os primeiros praticantes foram homens, né? Sempre associo, para eles tudo é homem. Teu microfone, Rosimar. A justificativa, né? A justificativa Justificativa. de que a gente só associa homem porque foram os homens que criaram os esportes, então Isso, é eles que comandam, né? Vamos dizer assim, né? isso. É porque tu não tivesse tempo, né, Rosimar, para dialogar com eles, mas poderia. Vamos lá conversar, fale aí quais foram os esportes que os homens criaram para ampliar o Pronto, debate, né? aí teve. Por isso que eu falei no início daqui da nossa diálogo que o tempo foi irrisório de 1 hora, porque você recebe a resposta assim no Google Forms e você não dá tempo de você associar a pessoa, né? E também a pessoa que enviou. E nem os outros alunos veem essas respostas. Até para poder dialogar, né? Não tem. Aí isso é fechado por conta disso, sabe? Essa situação do Google Forms é fechado por conta que só quem recebe é quem elaborou a atividade. E posteriormente, poderia, vamos dizer assim, uma possível diálogo se posteriormente eu enviasse para eles essa pesquisa aqui, né, esse compilado que eu fiz, e depois eles dialogar. E seria um possível encaminhamento dessa intervenção, né? E eu posso até citar que também, que depois de um dia, porque depois de um dia, tem alguns alunos que não entraram, vamos dizer assim, não tiveram acesso à atividade no dia, aí no outro dia eles têm acesso. Talvez por falta de internet ou tipo de situação. Aí mandaram no mensagem para mim, professor, não está errado não, essa atividade de quem sou eu, sabe, dizendo, com certeza foi Marta que ganhou aqueles, sabe, subentendido, né, subentendido E isso, na, né. e na parte do vídeo, a gente observa também que muitos alunos já foram respondendo de forma reflexiva, porque, assim, a proposta inicial era que a gente voltasse e fosse cortando as partes, né, do vídeo, fosse colocando e parando
ouvir a reflexão do aluno para depois ele ver o final, as respostas. Mas, infelizmente, a forma como a gente está conduzindo as aulas, né? Não ter essa oportunidade de estar no Meet por não atingir tantos estudantes, que é o que tem acontecido na nossa realidade, a gente precisa fazer uma adaptação, né, na forma de aplicação da atividade, trazer ela para o Google Forms. Mas, mesmo assim, nós percebemos que alguns estudantes analisam, têm a ideia inicial e trouxeram na sua resposta a sua ideia inicial, e alguns estudantes não, já fizeram isso de forma reflexiva. A gente pode observar isso aí na questão 3. Já vou aproveitar e ler, Rosimar, para fazer a comparação. Você teve a mesma opinião das pessoas do vídeo quando associaram a imagem dos movimentos do esporte aos atletas masculinos? Explique por quê. Então, nós observamos aí, fico feliz do aluno 3, né? Diz que não teve a mesma opinião das pessoas do vídeo. Então, a gente tem um comentário, a gente tem um aluno aí que diz que não se define habilidade por gênero, né? Uma jogadora de futebol feminino pode ser muito mais habilidosa que um jogador de futebol masculino. Então, a gente tem já esse aluno que já fez a reflexão a partir do vídeo. O aluno 4 também, ele fala que no começo sim, que achou, mas depois parou para assistir o final, me dei conta que não era certo ter pensado só nos homens. Então, a gente vê já essa questão reflexiva dos estudantes. Porque quando a gente fala disso, se você teve a mesma opinião das pessoas do vídeo, quando a pergunta diz, você associou a imagem do movimento ao atleta masculino, a gente tem outra questão midiática aí que é refletido nas respostas dos estudantes. Quando eles disseram na questão 2, muitas vezes, que os meninos, que os homens eram fortes, que eu achei que era homem porque era forte, que eu achei que era homem porque era habilidoso. Então, é outra maneira de termos, né, considerados inapropriados para descrever homens e mulheres. O homem, ele é descrito como esportivo, como agressivo, como ágil, como ativo, forte fisicamente, independente. Já a mulher, não. Às vezes quer falar sobre a mulher e traz a atleta como responsável, como elegante, como vaidosa, mega atraente. Então, esses termos que são utilizados de forma inapropriada que reforçam, né, esse pensamento, essa sistematização de pensamento aí que foi posta na nossa sociedade. Olha aí, mais uma vez a gente vendo o reflexo da mídia na sociedade, né? A resposta do aluno 6, aí falando sim, porque cresci vendo mais jogadores de futebol passando na TV, dificilmente eu via mulheres atletas passarem na TV. E foi aquilo que a gente já conversou aqui, a gente praticamente não vê passando o jogo, não vê falando sobre... quando vê é porque tem um acontecimento muito marcante, mas não é aquilo que a gente vê no dia a dia que acontece com os esportes, sobretudo o masculino, né? E aí é algo que a gente vê a importância da educação física nas temáticas, né, que envolvem toda a sociedade. Somos seres pensantes, formadores de pessoas, né? A gente tem sim que falar desses temas na escola, ampliar o debate, porque socialmente a gente já tem tudo isso imposto e a gente sabe que tem coisas que têm que ser melhoradas, né? Que tem que ser mudadas. E aí a gente tá lá na escola para levar para os estudantes, para fazer com que eles sejam pessoas mais críticas cada vez mais, né? E mostrando que a educação física não é só jogar bola, queimado ou qualquer outra coisa. A gente tá lá para debater também, para ampliar os assuntos, para nos tornarmos seres mais críticos e levarmos isso para a gente também. Cabe a gente também refletir sobre esse assunto. Como eu falei, possivelmente a gente poderia responder da mesma forma. Como possibilidade de possível solução para isso, eu acho que tem que ter um debate mais amplo, né? E que leve em consideração
é, a voz de todos, né? A voz da mulher, a voz daqueles que estão sendo excluídos, porque eu posso dar, eu sou homem, né? Estou aqui com duas mulheres e fui criado num regime patriarcado, né? No qual o homem tem a vez e a mulher sempre colocada em segundo plano. E toda vez quando tem em relação às minhas atitudes e como eu vou agir, eu tento me policiar com relação a esse tipo de atitude, que não tenha um tudo muito machista, muito exclusivo, masculino, sabe? Mas é difícil porque, por conta desse, como eu falei, da raiz, né? Nossa, que tá trazendo aqui. É, Então, para concluir, me chamou a atenção também de respostas como o do aluno 15, que diz assim, que ele achou isso porque a sociedade fez a cabeça dele. Cabia uma pergunta aí, de que forma você entendeu que a sociedade fez a sua cabeça? Porque eu entendo que por um momento a sociedade fez a minha cabeça, mas eu não conseguia perceber isso. De que forma a sociedade tinha feito minha cabeça e que foi a sociedade que tinha feito a minha cabeça, né? É como se fosse assim, é um rótulo que eu criei ou um rótulo que foi imposto a mim, né? Que foi colocado ao longo do tempo. Então, assim, é interessante ele entender que a sociedade colocou isso na cabeça dele, porque é algo que vem de forma minuciosa, né? De forma que a gente não percebe muitas vezes. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, assim, já concluindo, depois os estudantes, né, os colegas concluem também as falas, aí quiser contar mais alguma coisa, mas, assim, a gente está falando de soluções, né, em relação a isso, e eu acho que a falta de interesse, né, do jornalismo pelos esportes praticados por mulheres é nítido, né, é nítido quando a gente vê, por exemplo, na forma até de apresentar, de falar do desempenho das atletas, né? Eu já citei aqui a questão de termos que são utilizados, né, da baixa cobertura, do desvio do foco em relação a trazer isso para a beleza, e quando o desvio de foco é em relação ao desempenho, né? Teve uma vez mesmo, uma reportagem sobre uma atleta de 100 metros, se eu não me engano, e, eu não lembro o ano, que ela ganhou, né, foi medalhista, não, ela passou para as finais, o feminino passou para as finais e ninguém do masculino passou para as finais. Então, na hora de entrevistá-la, a mídia, em vez de perguntar e aí, né, mais uma conquista feminina, as mulheres representando no esporte, em vez de fazer essa pergunta para a mulher, faz essa pergunta, atleta, e aí, né, não temos nenhum atleta masculino na final. Entende como isso age de forma reversa? Então, são essas coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça e que a gente não percebe. Então, como solução, né, como uma das possibilidades, né, de enfrentamento a esse tipo de atitude, é a gente primeiro repensar de que forma a gente tem contribuído para que as mulheres sejam lembradas, né? De que forma a gente tem contribuído através das nossas falas, da nossa forma de comentar, da nossa forma de trazer, porque até quando as mulheres não vão ser reconhecidas, até mesmo por pessoas que são fãs de esporte. A pessoa é fã de esporte, é fã da mulher no esporte, e mesmo assim não consegue enxergar essa representatividade feminina. Então, é por conta de ações, de atitudes, que cada vez mais a gente precisa, como vocês colocaram aí, trazer isso para a roda, trazer isso para o debate, para que a sociedade consiga visualizar cada vez mais que tem falhas nos pequenos detalhes, nas entrevistas, nas falas, nos comentários, para além de só assistir, de só valorizar, reproduzir mesmo essa importância de não só do nosso agir, mas do trato, né, com o resultado do que tem acontecido no esporte ao longo do tempo. Então, eu queria deixar isso assim como um destaque mesmo. E, assim, agradecer
né, também pelo nosso debate e passar a palavra aí para os colegas. Agradecer também pela oportunidade, né, dessa atividade que, para mim mesmo, foi mais um abrir de olhos, né, um abrir de percepção em relação àquilo que a gente precisa fazer, né, na escola. A gente precisa ainda mediar cada vez mais esse tipo de discussão, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Isso foi ótimo, essa conversa com vocês, ampliando um pouco mais essa temática, né, tão importante. E é isso que a gente conversou. A gente tem que levar para as escolas, a gente tem que levar para os nossos estudantes, para que a gente contribua de forma positiva para ampliar o conhecimento deles, para eles se tornarem seres cada vez mais críticos. E com o tempo a gente sim vê essa diferença diminuindo cada vez mais. E a gente vê mulheres e homens sendo protagonistas de forma igual e não um sobrepondo o outro, né? E aí a gente precisa levar esse debate sim para a escola, para os nossos estudantes e refletir sobre ele também, pois a gente reproduz muita coisa sem nem se tocar, né? Por conta da cultura, do social, mas é um trabalho que a gente tem que se fazer diariamente e, sobretudo, levando para a escola nas nossas aulas de educação física, mostrando para todo mundo que além de correr, saltar, jogar, a gente está lá para debater, para ampliar os conhecimentos acerca de temas específicos da educação física, mas que perpassam por diversos temas sociais, né? E eu penso que ampliando nossos debates, trazendo esses temas, a gente está focando no gênero, mas existem diversas temáticas que perpassam a, a singularidade da educação física. Mas com isso a gente também vai contribuir para que os membros da escola, a comunidade escolar, entendam que a educação física é um componente curricular que tem conteúdo, que tem diversas contribuições para nós, para formar os estudantes. Quero agradecer a vocês por esse debate tão rico, pelo diálogo, que esse diálogo não possa ser sanado aqui onde a gente está